Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para transformar 2026 no melhor ano da minha vida. Mas para isso, eu preciso mudar meus hábitos, me tornar uma pessoa melhor e me organizar para o próximo ano. E foi por isso que eu pensei em fazer um desafio de 2 meses para eu me organizar e transformar meus hábitos até 2026. E eu pensei, por que não documentar tudo isso e postar no YouTube? Vá que existam pessoas aí que também estão passando pela mesma coisa, precisam desse empurrão de alguma inspiração para fazer isso também. Agora no final do ano eu comecei a me sentir um pouco desmotivada e um pouco estagnada. E por quê? Porque eu resolvi que 2025 seria um ano de desafios, que eu ia me desafiar mais. E eu consegui fazer várias coisas que me desafiassem, e uma delas foi começar a criar conteúdo aqui no digital. Mas eu sou aquela pessoa perfeccionista e que se cobra demais. Eu acabei transformando isso num problema muito grande na minha vida, porque para mim nada disso estava bom. E eu acabei desistindo várias vezes no caminho e isso foi me deixando um pouco frustrada. Então, eu me vi numa situação que eu tava começando a ficar triste em relação a isso e me escondendo, entrando cada vez mais dentro do meu casulo. E foi aí que eu pensei que o momento ideal para começar esse desafio. Até porque a gente tá naquela energia de final de ano, que a gente fica pensando muito, né, no que aconteceu no ano, se deu certo as coisas que a gente pensou ou não. E também porque seria um desafio para mim muito grande, e como eu me propus a me desafiar mais no ano de 2025, por que não fazer isso nos 2 últimos meses do ano também? Então eu me inspirei muito num vídeo de uma menina que eu sigo, que é a Samia, que ela fez um desafio mais ou menos parecido. E ela postou todo o processo até terminar esse desafio. Então, basicamente, o que eu vou fazer, ou o que nós vamos fazer caso você queira entrar nesse desafio comigo. Eu peguei e dividi em 3 áreas o meu desafio. Já que é um desafio só de 2 meses, o desafio no final do ano é como se fosse um desafio modo caverna, digamos assim. A gente vai meio que olhar pra dentro, pensar mais nessa parte mais introspectiva e tentar melhorar coisas na gente que vão fazer 2026 ser um ano melhor. Então eu dividi entre trabalho, saúde e pessoal. E coloquei coisas bastante pessoais minhas aqui, mais coisas que fossem mais, digamos assim, numa parte interna. Eu não fiz coisas tão mirabolantes, porque é mais uma preparação para fazer 2026 ser um ano bom. Então no trabalho, eu tô numa fase meio que de mudança, assim, não digo mudança de carreira, porque eu ainda faço a mesma coisa, mas uma mudança de sistemas, de como eu vou começar a trabalhar. E, querendo ou não, quando eu passo por mudanças assim, eu costumo travar muito. E eu me vi nesse momento travando em relação ao trabalho. Então eu quis focar bastante no trabalho aqui. Então eu coloquei aqui, postar mais conteúdos que ressoem com a minha essência, porque eu tava pesquisando demais e eu tava postando conteúdo que fossem... Eu tava postando conteúdos que talvez não seriam os conteúdos que eu realmente queria fazer, entende? E eu tava pensando muito na questão do algoritmo e fazer conteúdos que vão alcançar pessoas, enfim, e eu tava deixando um pouco a minha essência de lado. Então eu quero postar mais conteúdos que têm a minha essência, eu quero melhorar a minha marca pessoal, porque como vocês vão ver aqui no canal, eu falo muito sobre marca, falo muito sobre criação de conteúdo. Essa é a minha área, eu sou designer, eu trabalho com desenvolvimento de conteúdo para pessoas e desenvolvimento de marcas também. E eu faço isso muito bem para as outras pessoas e não faço para mim. Então eu sempre acabo fazendo as coisas muito rápido e me deixo um pouco de lado. Então eu quero melhorar a minha marca pessoal para encontrar clientes que ressoem comigo, clientes que combinem comigo e com o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu quero também organizar melhor a minha rotina de trabalho, para eu começar 2016 mais organizada. E eu também quero organizar a minha nova metodologia de trabalho. Eu quero organizar melhor o jeito com que eu trabalho, o jeito como eu ofereço os meus serviços. Então, basicamente, no trabalho é isso aqui. Como eu disse, eu não coloquei coisas muito mirabolantes, né? Isso aqui são tudo processos que eu tenho que passar, que eu tenho que organizar. Eu vou ir postando conforme vai passando os episódios até o final do ano e compartilhando isso com vocês. Aí na parte de saúde, eu coloquei fazer musculação, porque é uma coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto de fazer musculação e eu sempre pulo. Gosto muito de fazer exercícios assim que são mais, digamos assim, explosivos, que tu faz ali em 1 hora. Eu tô fazendo jiu-jitsu, por exemplo, 2 vezes na semana. Eu, inclusive, quero aumentar as vezes que eu vou no jiu-jitsu. Isso foi uma das coisas que eu me desafiei a fazer
agora no ano de 2025. Eu coloquei aqui também me alimentar melhor. Me alimentar melhor quer dizer parar de comer tanta porcaria, porque eu adoro pedir um iFood, adoro comer uma coisa ali que não é tão saudável, tipo uma pizza, umas coisas assim. Eu quero diminuir isso, não que isso seja uma coisa completamente errada, claro que a gente pode de vez em quando comer, mas eu tava fazendo isso com muita frequência. Outra coisa relacionada à saúde é, eu quero diminuir o meu tempo de tela. Como eu trabalho no digital, eu sou uma pessoa autônoma, eu tenho a minha empresa, eu trabalho muito no celular e eu acabo perdendo muito tempo também no celular. Então eu quero diminuir o meu tempo de tela em relação a, por exemplo, quando eu não precisar estar, eu não vou estar. Então eu quero acordar e não mexer no celular, eu quero antes de dormir não mexer no celular, não quero mais sentir essa sensação ruim de estar mexendo em tela antes de dormir ou assim como quando acorda, porque a gente sabe que isso não é bom, isso não faz bem para a nossa saúde. E eu também coloquei aqui que eu quero tentar acordar mais cedo. Quero tentar porque eu quero ver se isso realmente funciona para mim. Porque eu vejo muitas pessoas falando desse negócio de tipo, acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Só que eu sei que isso não funciona para todo mundo e talvez não vá funcionar para mim. E eu também não quero acordar tipo 4, 5 horas da manhã. Eu, como trabalho de casa, home office, tenho os meus próprios horários, eu acabo relaxando, digamos assim, em relação à hora de acordar e acabo acordando 8, 8 e meia às vezes. E eu quero mudar isso também, só que pensando no que vai ser melhor pra mim. Porque às vezes não adianta acordar cedo e passar o resto do dia se sentindo indisposta. Então, pra mim não faz sentido. E por último, eu coloquei cuidar melhor da minha pele, porque eu dei meio que uma relaxada nisso, deixei um pouco de lado. Basicamente é isso. E no pessoal, eu quero ser mais confiante. Esse ser mais confiante é em relação de voltar a encontrar o meu estilo pessoal, usar roupas que eu quero realmente usar. Porque, por exemplo, como eu fico muito em casa, às vezes eu não me arrumo. Eu não tenho vontade de me arrumar e isso é muito ruim, principalmente para quem fica muito tempo em casa, trabalhando em casa, né? A gente perde essa vontade de se arrumar. Ser mais confiante voltado à questão da aparência. Eu já comecei a fazer isso, por exemplo, eu cortei meu cabelo esses dias, eu não tava me sentindo legal em relação a ele. E eu cortei, então eu já tô nesse processo. Também coloquei aqui cultivar amizades novas. Porque, como eu falei, de novo, o ano de 2025 era o ano para eu me desafiar. Eu já estou me desafiando, indo a encontros de meninas aqui na minha cidade, fazendo coisas diferentes. Mas eu quero cultivar essas amizades que eu estou começando a ter. Então, quero, tipo assim, sair mais com essas pessoas, enfim. E eu quero eliminar maus hábitos. Eu falei aqui toda essa questão de trabalho e de saúde, eu reforcei aqui falando em eliminar maus hábitos, porque eu sei que isso vai me tornar uma pessoa melhor para começar 2026 com o pé direito. E por último, eu quero encontrar a minha melhor rotina, que isso também engloba as outras coisas que eu falei aqui. Eu quero encontrar um horário bom para eu acordar, encontrar um horário bom para eu dormir, melhorar a minha rotina de trabalho, para eu conseguir conciliar trabalho com o meu tempo de lazer, os meus hobbies, enfim, porque eu tenho um problema muito grande pensar só trabalho e fazer 24 horas por dia só pensar no meu trabalho, né? Então eu tenho que melhorar muito isso em mim. E essas coisas são basicamente coisas para me preparar pro ano de 2026. Então eu também não coloquei, tipo, metas muito, tipo, perder tantos quilos, fazer X coisas, que eu não quero me cobrar tanto justamente nos 2 últimos meses do ano. Então eu quero colocar realmente coisas aqui que façam sentido. E por que que eu pensei em compartilhar isso? Basicamente porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo também precise desse empurrão para tornar um ano melhor, para tornar o ano de 2026 melhor, porque isso já aconteceu muitas vezes comigo. Sempre pensava, porque esse ano vai ser incrível, porque esse ano vai ser incrível. E às vezes a gente não fazia nada, às vezes eu não fazia nada, procrastinava demais. Eu tenho muitos problemas em ter uma rotina fixa, me saboto demais, porque me cobro demais, sou muito perfeccionista. E eu sinto que isso não é um problema só meu, que possa ser um problema seu e de outras pessoas também. E eu queria criar essa rede, uma rede, digamos assim, não de apoio, mas uma rede que a gente pudesse se ajudar pra gente conseguir concluir esse desafio da melhor maneira possível. Tava até pensando em fazer um grupo no WhatsApp ou alguma coisa parecida, que a gente pudesse trocar ideias e conversar durante esse processo. Eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês têm essa vontade também, porque eu sinto que eu expondo aqui tudo que eu quero fazer, eu crio essa obrigação de ter que postar aqui sempre como se fosse um prestar conta, sabe? E eu acho que isso vai me ajudar a não procrastinar muito
Eu sinto que um dos meus problemas é não conseguir cumprir com aquilo que eu combino comigo mesma, sabe? Eu consigo fazer muito bem para os outros, mas quando se trata de mim, eu tenho um problema muito grande de cumprir com os meus próprios combinados. E eu sinto que fazendo esses vídeos vai ser melhor para mim e vai me ajudar bastante. E eu quero muito, de alguma forma, poder ajudar outras pessoas fazendo isso. E eu queria muito me conectar com pessoas que quisessem fazer um desafio assim. Não só o desafio, mas que tivesse esses mesmos princípios que os meus, que tivesse essa vontade de se desenvolver melhor como pessoa e como profissional. Então eu queria muito encontrar o meu pessoal e eu sinto que com esse vídeo talvez eu consiga fazer isso. Mas basicamente, para esse primeiro vídeo, é isso. Nos próximos vídeos eu quero fazer meio que vlogs do meu dia a dia, mas junto com eles falando sobre esses aspectos aqui, falar sobre organização, falar sobre disciplina, falar sobre rotina e mostrar um pouco desse processo de como tá sendo tudo isso, se eu tô conseguindo cumprir com o que eu falei, porque assim, a gente sabe que a vida ela não é um conto de fadas, a gente sabe que nem tudo é perfeito, a gente sabe que a rotina perfeita ela não existe, mas a gente pode tentar encontrar um equilíbrio ali. E eu quero mostrar a verdade, tipo, mostrar se eu realmente consegui acordar mais cedo, se eu realmente consegui diminuir meu tempo de tela, enfim. E eu queria vocês junto comigo nessa. E se vocês toparem esse desafio junto comigo, deixa aqui nos comentários. Eu adoraria saber se faz sentido para vocês e vamos conversando. E esse é o início do desafio de 2 meses para tornar o ano de 2026 o melhor ano da minha, das nossas vidas. Te vejo no próximo vídeo.